Bom dia, pessoal. Espero que estejamos todos com saúde. Vamos aí, na última aula nós ficamos escrevendo sobre o trovadorismo, né? Não tive a oportunidade de explicar, mas vai aí os slides, vocês vão escutar a explicação para entender essa época literária, né? Essa época literária, ela só aconteceu em Portugal, é óbvio, é o início da nossa literatura, ou seja, da literatura portuguesa e da literatura brasileira, consequentemente. O trovadorismo representa um período da história da literatura que ocorreu entre 1189 e 1434 em Portugal. Esse movimento literário ele teve início com uma cantiga chamada Cantiga da Ribeirinha. Ela foi escrita por Paio Soares Taveiroz, né? É o marco, é o início dessa época literária. A principal característica da produção literária trovadoresca foi, sem dúvida, a relação entre poesia e música. Isso eu já falei para vocês, né? Que essa literatura ela era cantada e acompanhada por instrumentos musicais, né? Por isso que eles são chamados de cantigas. Na verdade, são poemas. É o que deu origem aos nossos poemas. É tanto que mais na frente a gente vai estudar a poesia palaciana, que é justamente quando se retira a música da poesia, né? Então, as cantigas trovadorescas eram poesias, ela era escrita na estrutura, na forma de paralelismo, né? Uma estrofe e um refrão, uma estrofe e um refrão, isso quer dizer paralelismo, né? E era acompanhada por instrumentos, né, musicais da época, né? Eles foram compilados, né? Ou seja, não tinha nada escrito, mas séculos depois, alguém que tinha o registro dessas cantigas, fizeram uma coletânea delas, reuniram essa produção literária trovadoresca em um livro, né? Digamos assim, um livro. Elas foram compiladas em um livro chamado Cancioneiros. Os principais autores, eu digo assim que não tinha nada escrito assim em livros, certo? Mas é óbvio que os compositores, como o Paio Soares Taveiroz, eles escreviam os seus manuscritos, seus rascunhos. É tanto que elas são história até hoje. Alguém foi lá, pegou isso, compilou em obras chamadas Cancioneiros, né? É onde a gente encontra a maior produção literária trovadoresca, nesses cancioneiros. Os principais autores são Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernão da Silveira, Diogo Brandão, Gil Vicente, são autores e escritores da época, todos eles da nobreza. Aí nós temos o registro da Cantiga da Ribeirinha, né? Que foi a primeira cantiga trovadoresca, né? Nós temos aí: no mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia, mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Moniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia de uma correia. Né? É uma cantiga de amor, de uma pessoa, um homem que era apaixonado por uma pessoa da corte, né? Dom Pai Muniz, o seu pai, Dom Muniz, da corte, do reinado.
Aí do lado nós temos a tradução dessa cantiga. Por quê que tem a tradução? Porque as cantigas trovadorescas, elas são escritas em uma língua chamada galego-português. Não é o português que a gente conhece. Esse galego-português é porque vem de uma região chamada Galiza, né? E outras cantigas são escritas num dialeto, num latim vulgar, chamado de provençal, porque veio da região da Provença, na Espanha. A linguagem do trovadorismo é musical, é poética, popular, dialógica, né? Crítica, lírica e satírica, né? As cantigas já está dizendo, eram cantadas, era uma poesia popular, né, que emanava do povo, era dialógica porque ela dialogava, veja aí na cantiga da Ribeirinha, que ele está dialogando com a dama, mesmo que ela não escute, mesmo que ela não valha nada, né, que ele diz que para ela, ele não vale uma correia, aí no final da cantiga, mas ele dialogava com ela. É crítica, porque algumas cantigas elas vão fazer críticas sociais, políticas à corte. É lírica, porque tem umas que é cantiga de amor, se declaração de amor, né? E satírica, que é a mesma coisa que crítica. Só que aí nós temos uma diferença, né? Crítica era uma crítica política, uma crítica social, e satírica era, digamos assim, como a gente chama, mangando do outro, né? Era ridicularizando o outro. Os trovadores eram os autores das cantigas, enquanto os jograis eram os cantores. Então, quem compunha eram os trovadores, quem cantava eram os jograis, e quem acompanhava com instrumentos musicais eram os menestréis. Então, vamos lá, essas três palavras: trovadores, jograis, menestréis. A cantiga trovadoresca, ela precisava dessas três pessoas: o trovador para compor, os jograis para cantar e os menestréis para acompanhar com os instrumentos. As cantigas trovadorescas possuem as seguintes características, né? União da poesia com a música, né? Tradições populares, contava a vida do povo, ideal cavaleiresco. Nessa época existia as cruzadas, né? No século XII existiam as cruzadas. Então as pessoas, elas tinham esse ideal da luta, né? De buscar a força, o que desejava. Tem temas profanos, ou seja, não tem nada com religião, apesar da época viver o teocentrismo, né? Deus acima de qualquer coisa. Tem temas profanos e amorosos, e tem muitas críticas sociais. Nessa época, né, desse movimento, o trovadorismo, no século XII, né, na Europa. Ele foi desenvolvido na Europa, na época medieval. Então, em meio ao contexto do feudalismo, né? O que era o feudalismo? Um sistema social em que quem dominava o mundo eram os feudos, né? Os senhores feudais, que eram donos dos feudos, e lá nos seus feudos, que eram as grandes propriedades, eles tinham o poder de vários escravos. Então, ocorre aí uma época de vassalos, escravos e vassalo, é a mesma coisa. A poesia reflete isso. Lá na poesia de amor, na cantiga de amor, o homem, ele se coloca como um vassalo, né? Como um escravo da mulher amada, mesmo sem ele conhecer. Ela é da corte, ele é da plebe, então eles mantêm uma relação de vassalagem. Lembra dessas palavras? Vassalagem.
ele se coloca aos pés dela como se fosse escravo, para que ela possa fazer tudo que quiser com ele. A sociedade era teocêntrica, né, que tinha Deus como centro de tudo. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Essa foi a principal característica. Deus, aconteceu qualquer coisa, é porque Deus quis. Então não tem que lutar contra isso. As pessoas eram queimadas na fogueira se fosse contra isso. Se alguém lhe desse um chá para tomar e você ficasse bom da dor de cabeça com aquele chá, aquela pessoa era queimada como bruxa. Isso se chamava, essa época era o teocentrismo, Deus no centro de tudo. Em Portugal, o trovadorismo tem início no ano de 1189, com a publicação da Cantiga da Ribeirinha, como eu já mostrei para vocês. E vai até 1434, quando começa o humanismo, que é uma nova fase. A produção literária medieval, as produções poéticas do trovadorismo, eram acompanhadas de instrumentos musicais, e por isso são denominadas de cantiga. Aí estou repetindo o que eu já disse no início. Os cancioneiros são coletâneas que reúnem as cantigas trovadorescas, as quais são classificadas em cantigas líricas e cantigas satíricas. As cantigas líricas, elas são divididas em cantiga de amor e cantiga de amigo. As cantigas satíricas, elas são divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Já as manifestações literárias na prosa são subdivididas em novelas de cavalaria ou romance de cavalaria, né, que eram relatos de heróis e seus cavaleiros, nobiliários ou livros de linhagem, que mostrava a família real, né, desde a origem até o rei atual, como se fosse montando uma árvore genealógica. As geografias, que eram as biografias de santos, e os cronicões, que eram narrativas históricas, né, crônicas, só que ela fugia da característica da crônica, que a crônica é um texto curto e essas narrativas eram muito longas, então eles atribuíam o nome de cronicões. São os estilos de textos da época. As cantigas trovadorescas é a denominação concedida aos textos poéticos da primeira época medieval, que fizeram parte do movimento literário do trovadorismo. Em geral, eram músicas cantadas em coro e por isso recebe o nome de cantigas. Elas se dividiam, como já disse, em dois grandes grupos. As cantigas líricas, divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas satíricas, divididas entre cantigas de escárnio e de maldizer. A cantiga de amor, as cantigas de amor, elas recebem uma influência da Provença, né, no sul da França, entre os séculos XII e XIII, e naquela região surge o amor cortês. O que é isso? O amor mais intenso de um homem do povo que se apaixona por uma dama da corte, ou seja, o platonismo do amor, a relação de vassalagem entre um ser do povo e um ser da realeza. Ele é mais intenso na voz de trovadores de Galiza e Portugal, que não se limitam a imitar, mas a sofrer de maneira mais dolorida. São muitas as causas do sofrimento desse lirismo provençal, dessas cantigas. Entre elas está a chegada dos colonos franceses, que foram lutar contra os mouros ligados à Provença. Também é considerado intenso o comércio entre a França e a região ocidental da península, alcançando o Atlântico Norte. Isso aí é um contexto histórico que se insere, que explica a origem dessas cantigas. Essas cantigas, elas são escritas em primeira pessoa, né? O eu lírico, o eu poético da cantiga de amor é homem, certo? O eu lírico da cantiga de amor é um homem. Vamos lembrar dessas coisas. É do sexo masculino. Declara seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo um ambiente palaciano. Então, ela é uma cantiga de amor em que um homem
se declara para uma mulher, aonde? No palácio. É por este motivo que ele se dirige a ela chamando de senhora. Aí a relação de vassalagem que eu disse para você, né? É uma servidão amorosa dentro dos mais puros padrões da vassalagem, que tem a ver com o feudalismo. Senhor feudal, vassalos, escravos, né? Vassalagem quer dizer escravidão. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, às vezes ele nunca nem viu ela, a quem é dedicado o amor sublime, também um amor idealizado. Essas características justificam a presença de um lirismo muito forte, né? Ele é representado pela coisa de amor, o sofrimento amoroso, o coita, que é chamado de coita, o sofrimento amoroso é chamado de coita, e é escrita em galego e português, significa dor, aflição, desgosto. A palavra coita significa dor, aflição, desgosto. As cantigas de amigo originam-se do sentimento popular e na própria Península Ibérica. Nela, o eu poético é feminino, veja, na de amor era masculino. No entanto, seus autores são homens. A cantiga era escrita por homens, mas ela era cantada, o jogral era feminino, era uma mulher. Essa é a principal característica que diferencia ela da cantiga de amor, né? Onde o eu lírico é masculino. Além disso, o ambiente descrito nas cantigas de amigo não é no palácio, é na zona rural, no campo, na beira do mar. Os cenários são de mulheres camponesas, características que se refletem a relação dos nobres com as plebeias. Ela é, sem dúvida, uma das principais marcas do patriarcalismo da sociedade portuguesa. As cantigas de amigo, elas são escritas em primeira pessoa. São as características. Geralmente são apresentadas em forma de diálogo, né? Uma mulher dialogando com outra, né? A filha com a mãe, as lavadeiras na beira do rio, uma dialogando com a outra, né? Veja, a cantiga de amor era cantada no palácio, de um homem para uma mulher. Aí não, acontece um diálogo entre duas mulheres, duas pessoas, e o ambiente não é mais no palácio, não é mais palaciano, é rural, é campestre. Essas cantigas são de sentimento feminino, expressões do sentimento feminino. A mulher sofre por se ver separada do amigo, que na linguagem da época, amigo significava amante ou namorado. Ela vive angustiada por não saber se seu amigo voltará ou não, né? Nessa época acontecia a guerra lá dos que eu falei antes, dos mouros, né? E eles sempre saíam para a guerra, os homens do lugar, e elas ficavam nessa angústia, sem saber se seu amante ou amigo, namorado, o amor, iria voltar, né? Ou teria trocado ela por outra. Esse sofrimento, em geral, é denunciado a um amigo que serve de confidente, como eu falei. Eram duas mulheres trocando, conversando sobre um amor que se foi e ela não sabe se ele vai voltar. Os demais personagens que compartilham o sofrimento da mulher são a mãe, um amigo, ou mesmo um elemento da natureza, que aparece personificado, como o mar, por exemplo. As cantigas de escárnio, as cantigas satíricas, elas se dividem em escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio são cantigas que apresentavam, em geral, uma crítica indireta e irônica. Portanto, nesse tipo de cantiga, podemos encontrar expressões ambíguas de duplo sentido, ou seja,
elas são direcionadas a pessoas da corte, né? As cantigas de escárnio, elas fazem uma crítica social, política, ao rei, aos senhores feudais, a uma pessoa da corte. Então, eles usavam palavras de duplo sentido e a pessoa nunca era citada, era uma crônica indireta, fazia uma ironia sobre determinada situação. Já as cantigas de maldizer são canções de estrutura com críticas grosseiras, diretamente direcionada àquela pessoa, né? Eles usavam termos de baixo calão, palavrões, para agredir mesmo alguém verbalmente. E nessas cantigas aqui, eles citavam os nomes, né? Não existia, digamos assim, essa crítica indireta, essas palavras de duplo sentido, não. Eram as palavras mesmo. Então, nós temos aí, gente, uma composição, né, do que foi as cantigas trovadorescas, e nós podemos, a partir desse slide, rever, releia, pesquisem, e para a gente conhecer algumas dessas cantigas, né, de escárnio, de maldizer, seja do que foi. Né? Bom dia, que aproveite os slides. Qualquer dúvida é só falar.